Galera, no vídeo de hoje nós vamos aqui para mostrar para vocês a RTX 4060 Ti, modelo da ASUS. Esse aqui é o modelo Tough Gaming da ASUS, é um modelo Triple Fan, bem robusto, mas hoje eu não vou mostrar somente esse modelo, mas também vou aproveitar para fazer um comparativo com a RTX 3060 Ti, que é a placa de vídeo que a 4060 Ti veio para substituir no mercado. Então, se você está curioso para descobrir a performance na prática de duas maneiras, tá? Seja do comparativo geracional entre uma placa e outra, mas também da performance da 4060 Ti, modelo da ASUS, Tough Gaming, Triple Fan, gigantesca, como vocês já viram no vídeo unboxing que eu lancei aqui no canal e tá no cards lá pra vocês, confere esse vídeo até o final, que vai valer muito a pena. E adianto pra vocês, tá? Esse modelo da ASUS aqui é um modelo realmente muito incrível e me surpreendeu bastante. Então bora pro vídeo. Bom, começando primeiramente falando, né, das principais características aqui da ASUS, eu comentei um pouquinho lá no nosso vídeo de unboxing pra vocês, mas hoje eu gostaria de passar aqui e dar uma pincelada por cima pra quem não assistiu. É um modelo Triple Fan, com carenagem bem grande, bem robusta. Ela tem praticamente o tamanho de uma 4080, o que é bem robusta. Aqui eu tenho uma 4080, por exemplo, é praticamente o mesmo tamanho. Nem precisaria de tanto, porque é uma placa de vídeo que tem TDP baixo, consumo extremamente baixo, vai aquecer pouco. E a gente vai ver que esse sistema de refrigeração realmente sobra para a placa de vídeo que nós temos aqui. Isso é um parabéns bem grande para a ASUS, que implementou um modelo aqui que é muito eficiente mesmo. Sistema de refrigeração mais do que dá conta da RTX 4060 Ti. Um outro ponto interessante de mencionar para vocês é que ela tem aqui em cima um switch manual, onde você pode alterar entre o modo performance dela e o modo silent. Eu optei por rodar no modo performance, que é onde ela vai me entregar o maior desempenho possível. Meu foco aqui não é procurar silêncio na minha configuração, né? Mas sim ver quanto ela pode extrair de performance aqui pra gente. Então dessa forma ela vai rodar no seu modo com maior performance possível. Mas mais do que mostrar aqui para vocês a placa de vídeo e comentar que ela é uma placa robusta, é interessante a gente olhar isso na prática. Então, dê uma olhada aqui como ficou o consumo dela dentro do Cyberpunk. Se liga só, no Cyberpunk, por exemplo, nós tivemos aqui um consumo para 4060 Ti médio de 144 watts. Se a gente comparar com a 3060 Ti da geração lá de trás, por exemplo, nós temos 193 watts no mesmo game. Já note a diferença que nós temos de consumo geracional entre as duas placas de vídeo. Quando a gente fala de consumo máximo, foi 158 watts para a 4060 Ti e 209 watts para a 3060 Ti. Realmente, a 3060 Ti é uma placa que, ela na época não parecia que consumia tanto, mas frente ao salto energético que nós tivemos aqui nas placas de vídeo da atual geração, realmente ela até parece que consome muita coisa. Nenhuma das duas consome muita coisa, ambas ficam na casa para baixo de 200 watts, mas a 3060 Ti passou vergonha perto da 4060 Ti nesse quesito. Uma coisa que vem atrelado a um consumo mais baixo é as temperaturas. E aqui a ASUS fez escola e deu aula pra gente, tá? Quando a gente fala aqui da temperatura no Cyberpunk, nas mesmas condições que eu fiz o teste anterior, a 4060 Ti conseguiu entregar 53 graus de temperatura média no benchmark do Cyberpunk, rodando no Ultra, com o Ray Trace habilitado e sem outras tecnologias para ajudar, como DLSS 3, FSE e outras coisas desse tipo, tá? Ele rodou com Ray Trace no Ultra e Full HD e a temperatura média foi de 53 graus. Cara, achei muito baixa. A temperatura máxima, para você ter ideia, foi de 56 graus. É muito baixo. Aqui nós temos uma combinação de baixo consumo, que melhorou se comparado com a geração anterior, com um sistema, né, robusto pra caramba da ASUS aqui. A placa é gigante. Eu falei pra vocês que ela ia ser muito fria por causa desse cooler. E realmente ela é bem fria. Muito mais fria até do que eu imaginei que ela seria. Vamos comentar um pouquinho também sobre a performance dessas placas de vídeo uma versus a outra, tá? Primeiramente, eu queria trazer aqui pra vocês, né, uns detalhes aqui de como vai funcionar os testes. Foco, Full HD. Resolução dessas placas de vídeo foram feitas para trabalhar, né? A gente já pode até colocar em 1440p em algum jogo ou outro se vocês quiserem num próximo vídeo, mas elas foram feitas para Full HD. Esse é o objetivo da NVIDIA. A qualidade que a gente optou por rodar nos games foi tudo no Ultra, e nós rodamos ele no Ultra com Ray Trace, sem Ray Trace, quando o jogo tem a possibilidade de ativar essa opção. Nós rodamos também eles no Ultra com Ray Trace e sem Ray Trace, com DLSS 2 ativado nas duas placas de vídeo e desativado, e também com o DLSS 3 ativado e desativado quando a placa de vídeo tem suporte. No caso aqui, a única que tem suporte é a 4060 Ti, tá? No caso, a 3060 Ti não tem essa tecnologia e é o grande diferencial que a NVIDIA trouxe nessa placa de vídeo aqui, é a inteligência artificial. Vamos comentar um pouquinho da performance game a game, começando aqui com Assassin's Creed Valhalla. No Assassin's Creed Valhalla, nós tivemos aqui basicamente uma média de 122 FPS para 4060 Ti contra 102 FPS da 3060 Ti. A 3060
4060 Ti realmente fica um pouquinho atrás. CSGO é um game que prioriza mais processador, principalmente quando a gente se fala de placas de vídeo nesse nível de performance. Ainda assim, a 4060 Ti conseguiu ter 714 FPS de média contra 699 da 3060 Ti. Mais uma vez, não dá pra gente considerar uma diferença muito grande. No teste anterior a gente falou de algo na casa dos 6, 7%, agora a gente tá falando de 2% de diferença. É um salto bem pequeno, mas esse jogo aqui, o foco dele talvez seja mais processador do que GPU, mas é importante a gente trazer ele também. Cyberpunk, primeiramente com Ray Tracing, como a gente está rodando agora. Cyberpunk com Ray Tracing, a 4060 Ti, ela conseguiu 39 FPS de média com Ray Tracing no Ultra e gráficos no Ultra. Pouco, tá? É pouco. Já vou comentar mais detalhes para vocês que eu tenho uma opinião sobre isso. 74 FPS de média para 4060 Ti quando ativa o DLSS 2.0 e nós conseguimos 119 FPS quando ativamos o DLSS 3.0 com o Frame Generator. Então, olha, nós saímos de 39 FPS rodando nativamente na 4060 Ti para 119. Olha o delta, mais do que dobrou a quantia de FPS na placa de vídeo, ativando as tecnologias que a Nvidia fornece. Basicamente, tudo que a 3060 Ti pode entregar pra gente é 64 FPS de média, se você estiver utilizando todos os recursos que ela pode te entregar. Quando a gente fala da 4060 Ti, ela pode chegar até 119, porque ela tem um recurso a mais, que é o DLSS 3. E aí vem aquele detalhe que eu queria mencionar pra vocês, tá? Eu comentei já com a galera no Twitter sobre isso e eu quero comentar com vocês aqui no vídeo também. É interessante a gente levantar esses debates. Galera, vai fazer 3 anos, tá? 3 anos não, 3 gerações. Essa é a terceira geração, a 40, que existe o Ray Trace entre nós nos games. Eu não tô considerando a Titan Volta, a Titan V, que eu tive uma Titan V, ela já tinha suporte a Ray Trace, porém é a primeira geração e não tinha GTX ainda, nem RTX, era só na Titan que tinha. Mas contabilizando a série RTX, é 3 gerações já que nós temos Ray Trace. Vocês não acham que já passou da hora da placa de vídeo final 60, que dirá da série 50, final 50, suportar rodar os games em Full HD com Ray Trace habilitado a 60 FPS sem auxílio de nenhuma tecnologia para ajudar, seja tecnologias de upscaling como o FSR ou o DLSS 2 junto com inteligência artificial, ou tecnologias puramente de inteligência artificial, que é o DLSS 3, sem a gente utilizar nenhuma dessas tecnologias. Vocês não acham que já estaria na hora da gente ter placas de vídeo final 50 e final 60 capazes de rodar Ray Tracing nativamente, mesmo que em Full HD, que é a resolução que a gente está quase abandonando já aí, pelo menos a 60 FPS? Sendo sincero, eu acho que já passou da hora, tá? Felizmente, nós não atingimos isso ainda. Nos saltos que a gente está vendo de performance de uma geração para outra, pode esperar que talvez a gente chegue, se continuar esse nível de saltos, lá próximo da geração 7000, talvez, da Nvidia, uma RTX 7060 Ti. Talvez lá a gente vai ver 60 FPS com Ray Tracing nativamente. Se continuar esse salto, né? Agora, se tiver alguns saltos maiores, pode ser que seja antes isso. Mas eu acho que já deveria acontecer por agora. Quando a gente fala agora de Cyberpunk, porém sem o Ray Tracing, aí rodando, né, na rasterização comum, que é a maneira que normalmente os jogos eram feitos e talvez hoje vai mudar um pouco isso aí. 4060 Ti, 97 FPS de média. Rodando isso nativamente. Quando ativa o DLSS 2.0, 115 FPS de média. Quando a gente ativa o DLSS 3.0, 164 FPS de média. Ou seja, você pode ir de 97 para 164 na 4060 Ti. Far Cry 6, aqui não sei se foi limite da engine, limite do jogo, limite do processador, como foi esse limite, mas as duas tiveram um empate técnico aqui perfeitamente, tá? Só lembrando, a gente está utilizando uma bancada DDR5 com o Resizable Bar habilitado nos dois modelos, PCI Express 4.0 com um Ryzen 7000, é um Ryzen 9 7900 de 24 threads, 5.4 GHz no modo boost, ou seja, uma bancada livre de gargalo, né, galera? God of War, nós rodamos aqui também bem legal esse jogo, qualidade no Ultra, 4060 Ti nativamente, 91 FPS de média contra 86 da 3060 Ti. Quando ativa o DLSS 2, 102 FPS de média para 4060 Ti e 95 FPS de média para 3060 Ti. GTA V, só roda nativo aqui, tá? Estamos falando de 128 FPS para 4060 Ti e 128 FPS para 3060 Ti. Não teve diferença, um empate técnico. É o segundo jogo que a gente vê isso já, né? Será que vai ser mais comum do que parece? Horizon Zero Dawn, aqui nós rodamos ele nativo e com DLSS 2. Basicamente, nós estamos falando de 142 FPS para 4060 Ti contra 132 FPS da 3060 Ti. Quando ativa o DLSS 2, a gente pula na 4060 Ti de 142 para 160 de média e na 3060 Ti a gente pula de 132 para 157. Uma diferença também bem pequena. A gente está falando aqui basicamente de 3 FPS de diferença. Bem pequena a diferença quando tem o DLSS ativado. Marvel Spider-Man agora com Ray Trace habilitado. Nós estamos falando aqui rodando nativamente 4060 Ti 91 FPS, 3060 Ti
88 FPS, 3 FPS de diferença entre uma e outra aqui, tá bom? Na 4060 Ti. Rodando agora sem o Ray Tracing, nas duas placas de vídeo, nativamente 136 FPS para 4060 Ti, para 3060 Ti 133 FPS, 3 FPS de diferença. Mais um game de cenário competitivo com foco em processador, mas que serve pra gente ter uma base aqui também de performance. 4060 Ti teve ali 596 FPS de média no Rainbow Six Siege contra 556 FPS de média na 3060 Ti. Uma diferença também que parece ser grande, mas é bem pequena, é coisa de 8%. Rodamos também o Returnal, tá? Sem o Ray Tracing. Aqui nós estamos falando de performance nativa. 4060 Ti conseguiu 97 FPS contra 84 da 3060 Ti. The Division 2 são 127 FPS de média para 4060 Ti contra 109 FPS de média na 3060 Ti. Lembrando, rodando nativamente, ele não tem nem Ray Tracing, nem DLSS 2, nem DLSS 3. Watch Dogs Legion agora rodando com Ray Tracing habilitado. Nós temos basicamente 38 FPS de média para 4060 Ti e 30 FPS de média para 3060 Ti, ou seja, mais uma vez aquele cenário que placas de vídeo final 60 não levam todos os jogos, tem Ray Tracing a pelo menos 60 FPS em Full HD, tá? Não leva, ela precisa de ajuda e auxílios. A gente passou por alguns jogos aqui que aconteceu isso e aqui a gente tá vendo mais um caso. Watch Dogs Legion não dá para rodar com essas placas de vídeo nem em Full HD com Ray Tracing. A gente chega a pegar 38 FPS de média numa 4060 Ti e 30 FPS numa 3060 Ti, que é menos ainda, né? Vamos começar a falar agora alguns pontos que não aparece talvez tanto aqui nos gráficos, mas eu notei e eu já comentei com uma galera no Twitter, vou comentar com vocês também, tá? A primeira coisa é do Ray Tracing, né? Vocês viram ali sobre o Ray Tracing, tem alguns jogos ali que, cara, não dá. Placa final 60 e 50 e o mesmo vale placas equivalentes para AMD também não fica legal. E isso não é de agora, tá? Se você buscar o meu vídeo da 3050 lá atrás, ou da 3060, ou da 6600, você vai ver que naquela época eu já falei, ó, se você tá comprando uma placa de vídeo RTX 3050, em vez de comprar uma 1660 Ti, por exemplo, e você tá usando como argumento que você vai comprar ela porque ela é muito melhor, porque ela tem Ray Tracing, não faça essa bobeira, porque o Ray Tracing na placa final 60, na placa 50, ou na sua equivalente da concorrente AMD ou Intel, ele não é um Ray Tracing igual na 3070, na 3080, na 4070 atualmente, etc. Ele é um Ray Tracing que ele tá ali, porém eu não recomendo para a maioria das pessoas jogar com ele, justamente porque ele é pesado. A gente viu ali jogos que se você ativa um Ray Tracing no Ultra, que é onde você vai ver realmente uma diferença, né, no reflexo da água, nos espelhos, etc. Você vai conseguir perceber uma diferença maior se você ativar no Ultra. Se você colocar no médio ou no baixo, você nem vai ver diferença. Tem jogo tipo Spider-Man ali que eu não vejo diferença se eu coloco no médio. Não dá, eu não consigo encontrar a diferença gráfica. Então eu preciso colocar no Ultra para talvez ver alguma diferença ali em algum lugar ou outro, uma poça, um reflexo de vidro, alguma coisa de carro e etc. Então se não for para você rodar no Ultra, nem vai adiantar você rodar. Você tem que rodar numa configuração mais altinha ali, certo? Só que quando a gente ativa uma configuração dessa numa placa de vídeo 60, 50, etc., não só nessa geração, tá? Não entenda isso como uma crítica à 4060 Ti, porque essa mesma crítica eu fiz na 3060 Ti, na 3060, na 3050 e nas suas equivalentes da concorrente AMD, tá? Quando você pega uma placa de vídeo desse nível de segmento e você usa como argumento rodar o Ray Tracing, esse é o diferencial que vai te fazer escolher comprar ela, eu não concordo. Eu já falei lá atrás, eu acho que não é um grande diferencial. Justamente porque a gente vai ver casos que a experiência vai ser como eu mostrei no vídeo, que você rodar 38 FPS, rodar 45 FPS e a gente tá falando de Full HD, nem é uma resolução alta. Agora imagine essas pessoas que vão utilizar Quad HD, que vai utilizar Full HD Ultra Wide, etc. A gente tá falando de uma 3060 Ti com 8 GB de VRAM, numa 4060 Ti também com 8 GB de VRAM. Sim, quando você ativa o Ray Tracing, você também aumenta o uso de VRAM dentro do jogo. E para a maioria dos jogos, isso pode parecer que não faz diferença, mas para placas de vídeo como essa aqui faz diferença sim. E aqui vem outro ponto que eu vou mencionar para vocês. Nesses jogos ali que a gente teve umas quedas maiores de FPS, tem alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês na tela, a gente teve algumas quedas mais bruscas de FPS. Essa queda mais brusca que eu estou destacando aqui para vocês, não foi porque o jogo talvez estaria mal otimizado, etc. É porque teve estouro de VRAM. Estourou a VRAM tanto na 3060 Ti por ter 8 GB de memória de vídeo em Full HD e na 4060 Ti também por ter 8 GB de VRAM. Mas por que que na 4060 Ti a queda foi pior do que na 3060 Ti nesses casos de estouro de VRAM? Simples, galera. A gente está falando de duas placas de vídeo com 8 GB. Porém, aqui na 4060 Ti, galera, a gente está falando de um barramento de memória de 128 bits. Já na 3060 Ti, a gente está falando de 256 bits. Ou seja, ambas têm a mesma quantia de memória. Porém, a memória da 3060 Ti, ela, como é que eu posso te falar de uma maneira simples para você entender? Ela tem muito mais acesso ao seu sistema, porque ela trabalha com o dobro da
largura de banda da 4060 Ti. E você pode falar, mas não faz diferença na maioria dos jogos. Beleza, mas tem alguns jogos que faz diferença e é importante que você saiba que faz essa diferença. No mesmo jogo que estourou VRAM para um, estourou para outra também. Porém, a queda de performance foi pior na 4060 Ti, que é mais nova, por ela ter metade da largura de banda. Ela tem 128 bits contra 256 bits da 3060 Ti. E por que acontece essa queda na performance, galera? Porque o sistema hoje, ele é inteligente. O driver, o sistema, ele trabalha de maneira inteligente. Então, se acabar a VRAM da placa de vídeo, ele vai buscar onde? Ele vai buscar no sistema, tá? Vai buscar na tua memória RAM, vai buscar no teu SSD, ele vai buscar no seu sistema. Porém, para ele buscar no sistema, ele precisa se comunicar com o computador. E por onde ele se comunica? Ele se comunica pelo barramento. Se você tem um barramento de 128 bits na 4060 Ti e você tem um de 256 bits na 3060 Ti, obviamente, logicamente, você vai ter uma comunicação mais rápida na 3060 Ti do que na 4060 Ti. E é por isso que a 4060 Ti, quando tem estouro de VRAM, ela sofre mais na queda do que na 3060 Ti. Aí você me pergunta, tá, tem como solucionar isso? Tem. A solução é simples. Se você quiser não estourar VRAM, você tem que baixar a qualidade gráfica. Aí é um quesito C, é uma opção sua. Você pode colocar algumas opções no alto, outras opções no muito alto, outras opções no muito alto e outras no ultra. Você vai escolher, você vai ter que adequar a sua qualidade gráfica de uma maneira que não estoure a VRAM. No certo seria você não estourar em nenhuma das duas. Só que se você estourar na 4060 Ti, é pior do que você estourar na 3060 Ti, tá? Então saiba disso. Por isso que eu tô falando, tem como solucionar, tem como você contornar. Porém, é uma solução que não vem por parte da fabricante. É uma coisa que você tem que se adequar aí na sua casa. Opa, vou rodar com Ray Tracing no médio ou baixo, que muitas vezes não vai ter diferença grande gráfica, e vou rodar com qualidade, talvez da textura no baixo, ou baixo não, né? Eu não vou exagerar. Você vai ter que rodar, talvez em vez de rodar no ultra, você vai ter que colocar no muito alto, ou do ultra no alto. Você vai ter que fazer isso, para você não estourar a VRAM de nenhum desses dois modelos aqui. Então notem, galera, nesse vídeo, eu não tô aqui para tacar pau e pedra aqui na 4060 Ti, muito menos na 3060 Ti. Eu acho que placas de vídeo, elas são muito boas e ambos os modelos aqui foram excelentes nos jogos, porém, às vezes você pode ter uma placa de vídeo que não tá no preço certo, que não tá cobrando o valor correto. E eu acho assim, que quando a gente fala de uma placa de vídeo de 8 GB, 128 bits, que tem essa limitação, que vai ter esse ganho pequeno em performance bruta, talvez a gente poderia ver um atrativo maior no preço, tá? Pensa só comigo aqui, olha a diferença que faria na mentalidade como você vai enxergar a performance dessas placas de vídeo se a NVIDIA tivesse nomeado da seguinte forma: a 4060 Ti, ela fosse na verdade a 4060, você entendeu? E se a 4060 normal fosse na verdade a 4050, você entendeu? Que você jogar essa placa de vídeo um segmento para baixo e a 4060 um segmento para baixo já mudaria totalmente a visão que a gente está tendo aqui, que talvez você esteja tendo aí na sua casa, e que não é só eu que estou tendo. Você pode olhar, todos os reviews do mundo estão tendo, basicamente. Não é uma exclusividade aqui, entendeu? Então olha como é que é somente o posicionamento que talvez cria essa estranheza, deixa áspera essa relação, né? Fica estranho, né? É mais por isso mesmo que eu tô falando para vocês, tá? Eu acho que ficaria muito mais interessante essa placa se ela chamasse 60. Mas, vamos lá. Somei todos os jogos que eu testei aqui. Basicamente, nós temos 106 FPS de média para 4060 Ti, beleza? Acima de 100 FPS, uma média legal, em Full HD, com qualidade tudo no máximo, quando tem Ray Trace, rodando Ray Trace, quando não tem Ray Trace, rodando sem Ray Trace, etc. Nativamente. 3060 Ti rodou com 96 FPS de média. Qual que é o grande diferencial que a NVIDIA prega na 4060 Ti? A gente pode ver que a diferença não é grande ali. A gente está falando, literalmente, na média geral, de 10 FPS de ganho da 4060 Ti frente à 3060 Ti. Porém, quando você ativa o DLSS 3, que é o diferencial da placa da NVIDIA, aqui dessa nova série, nós pulamos para 162 FPS de média, considerando somente os jogos compatíveis, tá? Somente os jogos compatíveis eu adicionei aqui, porque eu peguei alguns jogos, outros ali, mas não são todos da bateria que tem essa tecnologia. Então, se tivesse talvez mais jogos com essa tecnologia, a diferença seria ainda maior. Então, sim, se a gente considerar a performance bruta, a diferença é, ó, tiquinho. A gente tá falando de 10% de diferença de uma para outra, basicamente. 10%. Tá? Agora, quando a gente fala, se considerando o DLSS 3, e se a NVIDIA estiver considerando isso na hora de vender essa placa de vídeo aqui, e se você estiver considerando isso na hora de comprar essa placa de vídeo aqui também, aí a gente está falando de 60% a mais de performance. Aí a coisa se torna mais interessante, né? Imagine se lançasse com 60% da performance bruta, né? Seria algo incrível. Que pena que não aconteceu. Agora vamos pontuar alguns detalhes aqui que eu acho importante falar para vocês, né, galera? Você pode concordar ou não com a posição da NVIDIA, é uma opção sua, não é eu que vou decidir por você.
você isso, você que tem que decidir. Eu estou mostrando todos os pontos aqui, positivos e negativos, e os pontos que talvez eu vi outras pessoas nem comentar e eu tô comentando aqui pra vocês, tipo do estouro de VRAM dessa placa de vídeo, da diferença que faz o estouro de VRAM. Então eu tô te dando todo o material para que você estude e decida e escolha qual a sua posição e o que você prefere, né? O que nós sabemos e o que é fato, 3060 Ti tá no mercado, 4060 Ti tá no mercado. Diferença geracional entre uma ou outra é pequena, tá? A 3060 Ti a gente sabe que parou de ser fabricada, segundo a própria Nvidia. Então, muito em breve, essa plaquinha aqui vai sair do mercado. A única que vai restar vai ser 4060 Ti, que hoje é comercializada um pouco mais de valor, cerca de R$700 a mais do que a 3060 Ti. Então, enquanto essa placa de vídeo estiver no mercado, eu vejo que, independente se você é a favor ou não das tecnologias de IA, a 3060 Ti vai fazer mais sentido para boa parte do público. Agora, se você é como eu, vou te dar o meu exemplo como usuário agora. Qual o jogo que eu, Júnior, mais jogo? Flight Simulator. É o jogo que eu mais jogo, é Flight Simulator. Ponto. Você pode jogar outro jogo aí na tua casa, para você pode ser que não faça tanta diferença, mas no meu caso, o DLSS 3 faz diferença, e faz pra caramba. E aqui eu tô te falando minha experiência particular, porque quem me conhece vê que eu posto lá de vez em quando os stories jogando Flight Simulator, é o jogo que eu jogo. A 3060 Ti não tem DLSS 3, então eu tenho um certo limite naquele jogo. Eu vou chegar ali perto dos 80, 90 FPS e acabou. Não consigo passar disso. Agora, na 4060 Ti, eu consigo chegar lá na casa dos 150 FPS, no mesmo Flight Simulator. Então, o que pode não ser tanta diferença para uns, dependendo do jogo que você vai jogar, sim vai fazer diferença pra caramba. Ah, tem input lag. Beleza, a Nvidia tem um reflex para diminuir o input lag. Ah, mas tem um input lag e em games de esportes não vai fazer tanto sentido porque vai atrapalhar. Realmente, também acho. Games de esportes não faz sentido algum. Se você é a pessoa que está procurando uma placa de vídeo para jogos de esportes, não escolha ela ou não considere o DLSS 3. Você tem essa opção, você pode comprar ou não comprar. Agora, se você é o cara que vai jogar games de modo história, focar em modo história, se o input lag com o Nvidia Reflex, que já melhora drasticamente, não vai ser um problema para você, por exemplo, o Flight Simulator, para mim não vai fazer diferença nenhuma o input lag junto com o Reflex que vai estar ali no Flight Simulator. É um game que ele é mais lento, que ele é mais tranquilo, que não é tão frenético, eu não preciso ver o pixel passando na tela super rápido ali. Então nesse jogo para mim tá perfeito e a minha experiência é melhor com a 4060 Ti. Agora, se você é um jogador de esportes, talvez a tua experiência seja melhor com a 3060 Ti, tá? No sentido geral, né, de custo que você vai gastar, quanto você vai investir na placa de vídeo, etc. E uma coisa que você não deve errar, a 4060 Ti, ela não é upgrade para 3060, para 3060 Ti ou para 3050. Não é upgrade definitivamente. Se você tem qualquer uma dessas placas, não precisa se preocupar em trocar. Você está vendo que os ganhos aqui não são tão grandes. Agora, se você tem uma placa de vídeo lá de trás, né, muito lá de trás, eu não estou falando coisa pouca, falando grande, entendeu? Você tem lá de trás, tem uma 1050, você quer comprar uma placa de vídeo moderna hoje, vai investir uma graninha ali, tá montando um setup novo, beleza, a 4060 Ti pode ser uma opção para você, porque ela te dá uma tecnologia que é do futuro. Hoje não tem muitos jogos com DLSS 3, futuramente pode ter. Você pode não concordar, mas vocês também não concordaram há 2 anos atrás que ia ter muito jogo com DLSS 2, e hoje todo jogo do mercado praticamente sai com DLSS 2, salve raras exceções. Então o mercado provou que a gente falou que ia ter muito jogo com DLSS 2, realmente teve. E agora eu tô falando para vocês também. Tem vários jogos com DLSS 3, ainda é a minoria, mas muito em breve a gente vai ver muito jogo com DLSS 3. O tempo de implementação do DLSS 3 dentro de um jogo, segundo o paper da Nvidia, é de apenas 3 dias para o desenvolvedor. Então eu acho que é um tempo que é razoável e tranquilo para o desenvolvedor implementar uma tecnologia como essa, que vai trazer tantos benefícios talvez para boa parte do público. Bom, galera, então eu acho que a gente conseguiu abordar todos os pontos, né? A gente falou sobre pontos negativos, positivos dessa troca geracional entre as placas de vídeo que teve da Nvidia, da série 30 para a série 40 na versão 60 Ti. Conseguiu ver, né, casos extremos, casos que rodam muito bem. Conseguiu falar, talvez, para quem que possa valer a pena, não que justifique, porque aí é a pessoa que vai decidir. Por exemplo, eu decido, né, pela minha compra, e você aí de casa não vai influenciar na minha compra, da mesma forma que você tem que decidir quando você analisar esses dados aqui. Não seja influenciado pelo que eu estou falando. Analise os dados, veja se faz sentido no seu caso específico. Se você vai jogar um jogo que tem DLSS 3 e vai fazer diferença, compra. É mais interessante. Vai dobrar a performance. Agora, se você vai jogar um jogo que não tem, ou o jogo que você mais gosta é o Warzone, que não tem DLSS 3 e que não faz sentido essa tecnologia, aí não faz sentido realmente você gastar R$700 a mais, né? E nós conseguimos abordar também outro ponto super interessante, que é eficiência energética e temperatura. Aqui é inconfundível, né? Reduziu bastante. E também vangloriar aí o projeto maravilhoso que a ASUS fez, porque, cara, bom, não preciso nem falar nada, vocês viram ali os testes, né? Temperatura da placa baixíssima. Então mostra que o projeto aqui da ASUS foi extremamente eficiente. É uma placa muito fria, tá bom? Espero demais que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like lá embaixo.
embaixo. Se inscreve no canal da Pichau se você não é inscrito ainda, que ajuda demais a gente aqui. Toda sexta-feira tem live aqui no canal da Pichau. Se você quer ver outros testes comparativos, quer ver outras placas de vídeo, comenta lá embaixo, tá? Fala, Júnior, testa tal placa versus tal placa, ou testa essas 3 placas, ou testa tal placa com X processador. Comenta, dê ideias de vídeos lá embaixo, que a gente pode trazer esses comparativos aí tranquilamente para vocês, tá? Às vezes demora umas semaninhas ali, mas a gente consegue trazer esses comparativos aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, você que assistiu até aqui, e nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!